2 Samuel, capítulo 9. Quem encontrou diz amém. Nós vamos ler um texto que se encontra aí no versículo de número 1. 2 Samuel 9, versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi a Mefibosete, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vem comigo no capítulo 4 desse mesmo livro. Voltar aí para a esquerda, capítulo 4. Todos encontraram o capítulo 4? Diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tido como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beeroditas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos. De Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Deixa eu contar essa história. Os nomes são muito esquisitos, mas a história é interessante. Você viu minha habilidade? Fui curado da coluna. A história os nomes são muito esquisitos. Ziba, Mefibosete, não sei o que, blá, 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 blá. Mas, bom, presta atenção na história. O primeiro rei de Israel era 12 tribos governada por juízes. Durante um período de uns 300 e poucos anos, quem lidera Israel, começa a história da liderança é Moisés. Aí Moisés lidera Israel durante um período de quantos anos? 40 anos. 40 anos. Moisés morre. Deus levanta quem?
Não, gente, pelo amor de Deus, me dá R$1 aí, gente. Ué. Deus levanta Josué. Josué vai substituir Moisés. Josué é um tipo de líder que não se preocupou em levantar uma nova liderança. Quando Josué morre, você não tem uma sucessão de líderes. Então Israel entra num período chamado período dos juízes. Esse período dura mais ou menos uns 340, 360 anos de juízes mandando sobre Israel. Morria o juiz, o povo debandava, as nações inimigas vinham, Deus levantava um juiz, esse juiz lutava, o povo se arrependia, voltava para Deus, a nação ficava boa, o juiz morria, o povo desviava, e é um ciclo assim, de vai e vem, de sobe e desce na escala espiritual. Depois desse período, o último juiz é um juiz chamado Samuel. Os meninos aqui da igreja, tudo em honra a ele, né? Samuel, em honra ao nome desse juiz, que é o último juiz de Israel depois de Eli. Samuel, então, unge o primeiro rei de Israel. Como é que chama o primeiro rei de Israel? Saul. Paulo chama Saulo em honra a Saul, né? Saul é o primeiro rei de Israel. Saul reina sobre Israel durante 40 anos. Saul é da tribo de Benjamim. Vamos dizer que se fosse no Brasil, ele era de Minas Gerais, ele era de São Paulo. Só que o estado dele chamava Benjamim. Era um estado chamado Benjamim, uma tribo. Depois Saul morre naquela guerra com os filisteus, e Deus levanta um outro rei que não é da linhagem de Saul, não é da família de Saul, não é benjamita. Deus levanta um rei da tribo de Judá. Quando a gente fala tribo, fica estranho, do estado de Judá. Então, digamos que Saul era do Rio de Janeiro, morreu, e Deus levanta alguém de Minas Gerais para governar. Esse rei chama Davi. Quando Davi está no reino, depois de um certo tempo, que ele consolida o reino, era costume dos reis que substituíam os anteriores fazer o seguinte: morreu Saul, então o normal nas outras nações era que quando Davi assumisse o trono, depois que ele se estabelecesse no poder, o que ele faria? Ele procuraria todos os filhos, netos e bisnetos do rei anterior e matasse. É assim que os faraós faziam, é assim que os césares faziam, é assim que os reis faziam quando não havia a sucessão normal ao trono. Porque o certo é o pai morre, o filho herda. Mas no caso não foi assim. Saul morre, Deus levanta Davi. Davi, por um outro lado, tinha uma amizade muito grande. Ele era genro do rei, ele era casado com uma das filhas do rei, e ele tinha uma amizade muito grande com um cunhado dele chamado Jonatas. Ele e Jonatas, num dado momento da vida, fazem um acordo de um cuidar do outro, proteger o outro. Eles fazem uma aliança nos termos de Israel. Jonatas morre, Saul morre, os filhos de Saul morrem, os irmãos de Jonatas, os cunhados de Davi. Davi assume ao trono, Davi estabelece ali um período de uns 7, 8, 9, 10, 15. Eu sei que depois que ele organiza o trono, ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Então ele pergunta para os seus servos: porventura sobrou alguém da casa de Saul? Sobrou um parente de Saul, um parente, para que eu possa usar de bondade para com esse parente? A pergunta de Davi é uma pergunta que saiu bonita, mas quando entrou nos ouvidos de todos, entrou ruim. Por que o rei agora está preocupando se tem sucessão ao trono ainda da raiz de Saul? As pessoas talvez pensaram, é porque ele quer matar. É porque ele quer matar toda possível sublevação futura. Ele quer matar qualquer pessoa que tenha aspiração ao trono, pensaram as pessoas. Mas não era isso que estava no coração de Davi. O coração de Davi estava um coração muito sincero. Ele queria mesmo usar de bondade e de misericórdia para com o acordo, a aliança que ele havia feito com Jonatas. Então, diz a Bíblia que alguém disse: olha, Davi, quando Saul morreu, quando os filhos de Saul morreram, quando Jonatas, seu amigo, morreu, durante todo esse tempo que o Senhor está aqui em Jerusalém estabelecendo o seu reino, tudo que era a fazenda de Saul, porque o rei tem a fazenda pessoal dele, né? A fazenda de Saul, as plantações de Saul estão a cargo de um homem
esse homem chama Ziba. Como é que o homem chama? Ziba. Ziba, quando Saul morre, quando a casa real morre, quando a família real morre, um homem, ele está tomando conta de tudo que pertencia ao rei Saul. Ele está prestando conta para a gente, mas é como se ele fosse o mordomo de toda aquela herança do gado, dos carros, de toda a pompa real. Um homem chamado Ziba é que está tomando conta. Se alguém sabe de algum parente de Saul vivo, é Ziba. Então, diz a Bíblia que Davi manda chamá-lo, chama esse moço aqui. Então eles vão e trazem o homem chamado Ziba. Um homem muito bem vestido, ele tomava conta do que era do rei, do outro rei. Então muito bem vestido, muito polido, muito culto, sabe? Você via que não era um servo qualquer, alguém muito bem aparentado. Então Ziba chega para Saul, e Saul faz uma pergunta. Na verdade, Saul faz duas perguntas. A primeira pergunta que Saul faz para Ziba é confirmando se Ziba era Ziba mesmo. Ele pergunta: és tu Ziba? Versículo 2: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. A segunda pergunta que o rei Davi faz para ele: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Versículo 3. Davi faz duas perguntas para Ziba, e eu quero trabalhar sobre Ziba hoje. Davi faz duas perguntas para Ziba. Uma pergunta é em relação a Ziba mesmo, a pergunta é em relação a ele próprio. A outra pergunta é em relação a um parente vivo do rei Saul. Então, olha para você ver as respostas que Ziba dá para as duas perguntas. A primeira pergunta é: és tu Ziba? Aí Ziba, quando a pergunta é para ele mesmo, ele responde, eu vou ler para não responder diferente. Ele responde, respondeu, eu mesmo, vírgula, eu mesmo, vírgula, teu servo. Quando a pergunta em relação a Ziba, a postura de Ziba é uma postura que adjetiva qualidades, que dá qualidades para quem? Para ele mesmo. Sou eu mesmo, vírgula. E o que eu sou do rei? Teu servo. Ele tomava conta, ele era superintendente das coisas de Davi, que era de Saul, e que agora pertence a Davi. Ele poderia dizer: sou eu mesmo, ex-servo de Saul, sou eu mesmo, da casa de Benjamim, sou eu mesmo, do reino passado. Mas quando ele se apresenta e a pergunta em relação a ele, e ele não sabe o que está acontecendo, ele responde: sou eu, teu servo. Quem está entendendo? Sou eu, teu servo, meu rei. Eu te sirvo agora. Para mim é uma honra estar aqui diante do rei, meu senhor. Sou eu, Ziba, teu servo. Aí Davi faz a segunda pergunta, no versículo 3. A pergunta agora é: não existe alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? Interrogação. Resposta de Ziba. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. O que deveria ter aí no lugar da vírgula? O que deveria ter aí no lugar da vírgula? O que deveria ter? Ponto final. A pergunta do rei é: ainda tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? A resposta, pegando a primeira, deveria ser: existe sim um homem chamado Mefibosete, ponto. Mas olha a resposta de Ziba. A resposta de Ziba, ela é um tanto quanto apreciativa quando é para ele. Quando é para ele, é uma resposta que agrega valor. Quando é para ele, é uma resposta que salienta qualidades nele. Mas quando a pergunta é em relação ao outro, a resposta é depreciativa. A resposta é além do que precisa ser respondido. Ele responde: ainda há um filho de Jonatas, vírgula, aleijado de ambos os pés. Esse acréscimo é depreciativo.
Esse acréscimo é desnecessário. Esse acréscimo não tem necessidade alguma. Ainda tem alguém da casa de Saul? Tem sim. Tem Mefibosete, um obeso. Tem Mefibosete, um banguelo. Tem Mefibosete, um branquelo. Tem Mefibosete, um negro. Tem Mefibosete, um baixinho. Tem Mefibosete, que é cego de um olho. O que esse depois da vírgula acrescentou em quê? Então o que nós começamos a aprender aqui? Nós começamos a aprender que gente igual Ziba é gente que gosta de fazer o que com os outros? Depreciar. É gente que gosta de diminuir o outro. Às vezes na nossa caminhada a gente encontra alguns Zibas ao longo da caminhada. Gente que ao invés de agregar valores, faz depreciar pessoas. A pergunta do rei é: tem alguém da casa de Saul? A resposta é: tem um moço chamado Mefibosete. Só isso. Não tem que falar que cor que ele é, qual é o peso dele, qual é o grau de instrução dele. Não tem que falar nada, não pediu detalhes, não pediu para dizer como é que esse moço era. Perguntou simplesmente: tem alguém da casa de Saul? A resposta óbvia, a resposta nua e crua deveria ser: tem. A questão dele ser deficiente de ambos os pés, isso o próprio rei atestaria quando o visse. Quem está entendendo? Ele não tinha que depreciar o camarada, ele não tinha que jogar o moço. Quando é em relação a ele, teu servo. Quando é em relação ao outro, aleijado. Quando é em relação a ele, adjetivos que enaltecem. Quando é em relação a ele, adjetivos que depreciam. Desqualidades. A gente precisa tomar cuidado para que esse espírito de Ziba não entre no coração da gente. Esse espírito de Ziba não entre nas nossas falas e nas nossas respostas. Porque às vezes, se a gente não vigiar, a mesma ação de Ziba é a mesma ação que às vezes nós iremos fazer em relação a alguém. Começamos a depreciar as pessoas a partir de algo que nós julgamos que é digno de ser ressaltado, só que ao invés de enaltecer, humilha. Ao invés de agregar valores, desagrega valores. Ao invés de apreciar, desaprecia. Como é que alguém que está precisando de uma indicação sua, que alguém está perguntando por você: você conhece Mefibosete? Conhece um aleijado? Aí eu estava pensando em contratar ele para dirigir um caminhão para mim, então não dá não, né? Ele é aleijado. Quem te perguntou isso? Você conhece fulano de tal? Conheço aquele mal pagador? Conheço aquele enrolado? Conheço aquele assim? Não perguntou nada mais a não ser se você conhece alguém. Davi não perguntou assim: eu queria que você me dissesse se tem alguém da casa de Saul e qual o estado físico dele, e qual a capacidade motora dele, e qual a condição de operar dele. Não, Davi só perguntou: tem alguém? A resposta deveria ser o que, igreja? Tem. Como é que ele chama? Ziba, ou Mefibosete. Pronto. Mas o Ziba, ele vai demonstrar aqui uma atitude negativa, de depreciar, de jogar a pessoa lá embaixo, de ofender, de diminuir a pessoa. Ziba aparece em três textos, vamos dizer assim, que nós vamos ver hoje. O primeiro é essa que Davi pergunta. Aí nós já começamos a perceber o caráter de Ziba. Mas por que Ziba está assim? Porque Ziba é um tipo de gente que gosta de crescer em cima das oportunidades que se lhe apresentam. Ziba está agora numa posição muito boa. Saul não tem filhos, todos morreram. Jonatas tinha deixado um filho que no fugir a moça deixou ele cair e ele ficou manco quando ele tinha 5 anos de idade.
ele estava morando na casa da fazenda, na casona do rei, porque não tinha filhos, ele era o comandante daquela fazenda, das propriedades. Ele só pagava o tributo para Davi, embora não era dela ele usufruía. Mas agora, Davi cismou de honrar alguém da casa de Saul. A primeira coisa que Ziba percebeu é que a sua mamadeira ia o quê? Ia acabar. Então, primeira ação de Ziba é o quê? Depreciar. Porque Davi quer dar agora tudo para o descendente de Saul. E se você prestar atenção, se eu não me engano, no versículo 9, no versículo 10, Davi tira Ziba da casa e coloca Ziba para trabalhar no campo. E a partir de agora, Ziba deveria pegar tudo que ele estava logrando e entregar para quem? Para Mefibosete. Isso doeu muito em Ziba, porque ele está agora com as mãos macias. Ele está tranquilo. Olha, quando o Mefibosete ficou aleijado, tinha 5 anos. Aqui o Mefibosete já é pai de Mica. Quantos anos Ziba está comendo as custas da casa real? Ziba, no dia que Saul morre, ele assume. No dia que Saul morre, Mefibosete quebra a bacia. 5 anos de idade. Ziba agora, Mefibosete, melhor dizendo, já é pai de um menino chamado Mica. Então nada, aí uns 15 anos já havia se passado, ou mais. Quando Ziba vê que ele vai perder, a primeira tentativa dele para frustrar é depreciar Mefibosete. Tem sim, meu rei, um aleijado, manco dos pés. Mora onde? Mora em Lodebar. A tradução para Lodebar é terra de amargura, terra de dor. Inclusive ele mora de favor na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. E o Ziba morando na casa do rei, na casa do avô de Mefibosete. Vem comigo no segundo texto. A história segue. Mefibosete colocado, capítulo 16 de 2 Reis ainda. Mefibosete é colocado na casa real. Ziba, seus 15 filhos e seus... Olha para você ver, Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. O cara estava comendo as custas da casa real. 20 empregados Ziba tinha. E o filho do rei, o neto, morando de favor na casa de um homem chamado Maquir. Primeira ação de Ziba, depreciar. Só que depreciar não deu certo, porque Davi coloca Ziba como empregado de Mefibosete e devolve tudo para Mefibosete, devolve tudo para ele. Aí Ziba não para, porque Ziba não vai desistir tão fácil. Se você tem um Ziba na sua vida, esse inferno não desiste fácil. Passa do capítulo 9 ao capítulo 16, vão passar, eu não sei em anos, mas em capítulos vão passar 7. 7 capítulos se passam. Lá volta Ziba de novo. Nesse contexto aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo começa no capítulo 15. Lê para você ver o título. É a revolta de Absalão. Absalão é um dos filhos de Davi. Absalão levanta uma mutim, levanta uma sublevação contra o rei de Israel, contra o pai. Absalão levanta uma briga contra o pai. Davi, para não matar o próprio filho, faz o quê? Recua. Pega os seus, toda a corte real e foge, vai fugir. Mas é para não matar o filho, está fugindo. Capítulo 16 agora. Então esse é o cenário, o enredo. Aí no 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e 1 odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto?
Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Quem está entendendo o texto agora? O filho de Davi, Absalão, faz uma revolta, uma sublevação contra o pai. O pai pega a comitiva, a corte real, e vai fugir do filho, está fugindo. Ziba albarda 2 jumentos, coloca nos embornais, naqueles balaios, né? Coloca esse tanto de mantimento, 200 pães, não sei o que de vinho, uvas, frutas, enche 2 jumentos com 4 balaios, 2 de cada lado, para levar para o rei. O rei de novo faz quantas perguntas para Ziba? 2 perguntas. Uma pergunta em relação a Ziba e de novo uma pergunta em relação a Mefibosete. Aí Davi fugindo, Ziba vem ao encontro de Davi, até com a língua de fora. Aí Davi para, Ziba encosta. Abre parênteses. De quem na verdade eram esses jumentos e tudo que estava sobre eles? Era de Mefibosete, porque Mefibosete é que é dono de tudo. Aí Davi pergunta, deixa eu ler as perguntas para não errar. Davi pergunta, versículo 2: perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? O que são esses 2 jumentos com esse tanto de coisa de comer nesses bornais aí? Aí Ziba responde: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. De novo, Ziba faz o que consigo mesmo? Ele dá uma resposta que enaltece. O que é isso aí? Isso é para o rei, meu senhor. Estou trazendo esses 2 jumentos para o rei montar. Eu estou trazendo esses 2 jumentos para o rei montar. E esses pães? Esses pães é para o rei e todos que com ele estão comerem. Trouxe também uvas, eu trouxe também frutas de verão, eu trouxe aqui um vinho que é para o rei, meu senhor, beber no deserto, para o rei não ficar nesse, né? Você sabe, né, rei? A resposta dele é o que com ele mesmo? Aí Davi faz a segunda pergunta. Versículo 3: então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Eu não estou vendo ele na comitiva, porque a comitiva fugiu todo mundo com Davi. Os conselheiros, os príncipes, os nobres, todo mundo da casa real que não traiu Davi, todo mundo foi com Davi. Davi olhou no meio e não viu Mefibosete. Aí Davi pergunta: e cadê Mefibosete? Olha a resposta de Ziba. Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Porque Mefibosete é filho de Jonatas, Jonatas é filho de Saul. Saul era o rei, o próximo seria Jonatas. Como Saul morreu, Jonatas morreu, quem seria o próximo? Mefibosete. Aí Davi pergunta: e cadê Mefibosete? Aí Ziba responde: ele ficou lá, meu rei. Falei para o senhor, né? Ele ficou lá, e sabe o que ele disse ainda? Ele disse que graças a Deus que teve essa confusão na casa de Judá, porque só agora Israel vai chamar ele para reinar no lugar do rei, meu senhor. Porque o rei, meu senhor, não é descendente de Saul, mas Mefibosete é. Então, eu não queria fazer fuxico não, mas ele ficou lá, porque vai que precisa de alguém para ser rei, aí ele fica no lugar do seu senhor. Quem está percebendo o espírito de Ziba? Vocês estão percebendo as armadas, as jogadas? Aí Davi faz algo que a gente não deve fazer. Olha para mim.
Eu já cansei de ensinar, acho que vocês não aprenderam ainda, eu acho que vou morrer ensinando. Primeiro, nunca, quando, irmãos? Eu não escutei não. Não, de novo. Nunca faça juízo de alguém ouvindo só um lado. Isso é nunca. É experiência de briga de marido e mulher. Se você escuta a mulher, dá vontade de matar o marido dela. Desgraça, de matar esse homem. Se você escuta o homem, dá vontade de quê? Matar essa mulher. Um trem dele não pode viver não. Quando você escuta os dois, dá vontade de quê? Matar os dois. De qualquer jeito tem que morrer alguém, né? Dá vontade de matar os dois. Você pega seu filho, vai lá para a escola. Quem dá aula e mexe com professor, mexe com escola, sabe o que eu estou falando? Vai lá na escola, seu filho está lá. Aí seu filho chega em casa, menino, com um teatro que nem ser ou não ser, eis a questão, como é que chamava ele? Nem Shakespeare consegue fazer uma obra de tamanho drama igual seu filho. Mãe, falando minha cor do meu dente, bulinou eu. Aí você ouve seu filhinho que não mente, que é uma benção, e vai na escola igual o diabo da Tasmanha. E já quer agarrar na goela da professora. E já quer agarrar na goela dos outros meninos, porque como é que pode os meninos tão encapeteados desse fazer uma maldade tão grande com esse menino tão bom igual o seu? E depois que você vai descobrir a história, seu filho é o mentor intelectual de toda aquela trama, que nem Shakespeare, na sua obra magna de Hallel, consegue fazer um trem desse jeito. Nunca julgue o negócio de um jeito só. Nunca. Calma com essa precipitação em julgar. Aqui Davi dá um exemplo violento do que não fazer. Davi escuta essa palavra, e o que acontece no coração de Davi? A ira, a raiva entra no coração de Davi, versículo 4. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, olha o que Ziba disse de novo sobre ele: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Não precisa. Oh, rei. Oh. Vontade do rei seja feita para sempre. A Bíblia não conta, mas você já parou para pensar quando Ziba volta? Eu aqui no meu fantástico mundo de Bob, quando Ziba volta desse encontro, porque Ziba volta, ele só vai lá, faz esse inferno e faz o quê? Volta. E quando ele volta, o que será que ele fez com Mefibosete? Porque ele era empregado de Mefibosete, e agora ele volta dono de tudo que era de Mefibosete. E Mefibosete agora se torna nem empregado dele, se torna nada. Porque o rei que chamou Mefibosete está fugindo, Davi. O empregado dele tomou tudo que ele tinha. Ele não consegue fazer nada porque é aleijado de ambos os pés. Você parou para pensar o que Ziba... Só tem uma coisa que eu não gosto na Bíblia, e isso é hoje eu vou falar para vocês. É que eu não sei como é que esse miserável morreu. Não fala na Bíblia. Eu sei que alguma coisa aconteceu com ele, mas não fala na Bíblia. O Espírito Santo não quis revelar, porque eu queria saber com que lepra, com que trem ruim esse homem morreu. Porque a maldade dele é muito grande, a sagacidade de Ziba é muito... Rapaz, agora imagina Ziba voltando. Eu queria ver um filme de Quentin Tarantino com essa cena. Ziba voltando, chegando assim. E aí talvez Mefibosete: e aí, tem notícia do meu senhor? Cala a boca, sai do que é meu, vaza daqui, aleijado, manqueba, sirva você mais não sei agora, tá no que é meu, essa cadeira é minha, sai, o rei me deu tudo. Que? Foi ou não foi? Está aqui as testemunhas, o rei me deu tudo, sai da minha terra. Pega seu filho, pega sua muleta e sai da... Imagina, porque desse dia até Davi voltar, isso dura aí uns meses, isso dura um tempo. A gente lê um texto atrás do outro, mas isso é muito longo, esse período. Isso passou meses.
Imagina a humilhação, igual mata carrapato de cachorro assim na unha, mata pulga. Imagina Ziba humilhando, ofendendo, espiuçando. E o Mefibosete agora desconsolado. E Davi, que errou nesse texto, porque Davi, ouvindo essa fala, se precipita no juízo. E aqui vem um negócio interessante, a gente tem que tomar cuidado com esses juízos que a gente faz, porque nem tudo é igual os outros falam para a gente. Sempre tem um negocinho a mais, sempre tem uma depreciaçãozinha, sempre tem um ziba para diminuir o outro para a gente, para botar lenha na fogueira para a gente. E aí Davi vai, uso de bondade com esse cachorro, e agora o que ele me faz? Agora ele quer tomar meu trono. Davi, remoendo isso lá, remoendo isso. Ó, para você, esse povo tem que matar mesmo. Bom é fazer igual os outros reis fazem, quando assume o trono, mata todo mundo do sangue do outro rei, para não deixar ninguém na linha de sucessão. Agora está lá aproveitando da oportunidade, agora como é que vai fazer? E Davi ficou remoendo isso. Mefibosete, aleijado de ambos os pés, sofrendo nas garras de Ziba. O rei Absalão odeia o pai. Mefibosete agora está sozinho no mundo, de novo. Desamparado, traído pelo empregado e mal julgado pelo rei. Falido porque o rei tomou tudo dele. Tudo por causa desse infeliz, desse Ziba. Você conhece algum Ziba? Vocês riram, né? Preferiu rir, né? Vem no capítulo 19. Vamos ver como é que essa história termina. Se você pegar aí no versículo 11, se a sua Bíblia é atualizada, em cima do versículo 11 está escrito assim, ó: Davi volta para Jerusalém. O que acontece? Joabe mata Absalão, a rebelião acaba, Davi então está voltando para o palácio. Quando Davi está voltando para o palácio, todo mundo está indo fazer o quê? Prestar homenagem ao rei. Quem rebelou e está vivo, quer, opa, meu rei, me desculpa, quer contar com a clemência do rei. Aí o que acontece? Versículo 17, olha o versículo 17. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos, seus 20 servos, meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Quando o rei lá vinha chegando, eles já pularam no Jordão, para abraçar o rei. Vocês estão entendendo? Meteram-se Jordão adentro. Jordão é um rio. Eles nem esperaram o rei atravessar, não. Quase que morre até afogado para ir ver o rei. Ah, rei, ainda bem que você voltou. Graças a Deus, hein? Oh, estava com a saudade do senhor. Vão lá, meus filhos. 15 filhos, 20 servos, Ziba e 35 atrás dele. Aí, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés. Os pés eram coxos, então aquilo precisava de passar óleo. Vocês estão entendendo? Não tinha hoje essas meias que tem que fazer circulação, é todo um trabalho. Ele era deficiente dos pés, numa época que não tinha o que nós temos hoje. Se hoje, quem tem problema de pés já precisa, imagina naquela época. Agora, olha o que o texto diz. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que o rei voltou em paz. Olha o versículo 25. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, olha a frieza do rei. Este lhe disse: por que não fostes comigo, Mefibosete? O rei não falou nem bom dia, o rei não falou nem boa tarde, o rei nem olhou. A pergunta do rei foi: por que você não foi comigo? Por que quando eu fugi você não veio comigo, Mefibosete? Olha a resposta, 26. Então ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me... Quem é meu servo? Meu servo é Ziba. O meu servo me enganou, porque eu, teu servo,
dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é... Como é que eu vou sair arrastando as pernas nesse deserto sozinho? Aí eu pensei, eu vou pedir meu servo para albardar um jumento, para eu montar no jumento e ir com o rei. Só porque que ele fez, rei? Ele albardou 2 jumentos, encheu de mantimento e me largou para trás e foi puxar o saco do rei, mentir para o rei no meu nome. Aí demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parece. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Você viu que Davi deu uma meia arrependida, porque primeiro ele falou: dá tudo que era dos Mefibosete, eu dou para você. Agora que ele ouviu, falou: não, então divide, metade fica para ele e metade fica com você. Mas olha a resposta de Mefibosete. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Fala para Mefibosete que eu não vou dar metade não, rei, eu vou dar tudo, porque para mim já me é suficiente o rei ter voltado em paz. Quero nada não. Eu estou sem tomar banho, eu não pude ir porque ele me enganou. Eu pedi para ele albardar um jumento, ele foi lá, albardou 2. Só que ele não passou para me pegar, ele passou de largo. Quando eu olhei daqui, ele estava indo lá longe já com 2 jumentos, e os 15 meninos dele atrás dele, e 20 empregados atrás dele. E eu sou aleijado, eu até tentei ir, mas como é que eu vou arrastando esse socó aqui no chão? Como é que eu vou andar no deserto, nessas bicas de pedra, se eu não tenho mobilidade aqui embaixo nas pernas? Mas sabe o que eu fiz, rei? Como eu não podia ir com o rei, eu não tratei dos pés, eu não tomei banho e eu não cortei a barba, a ponta da barba. Desde o dia que o rei saiu até o dia que o rei voltou, eu estou sem tomar banho, sem untar meus pés e sem rapar a barba. Mas para mim, o rei é como um anjo de Deus. Faz o rei o que bem lhe aprouver. Inclusive, dá tudo para Mefibosete. Para mim está bom o rei ter voltado em paz. Cuidado com esses Zibas da vida. Gente que só sabe depreciar o outro. Gente que só sabe dar rasteira. Gente que age tudo na malandragem, sabe, tudo maquinado para... A gente tem que tomar cuidado. Nesse texto eu aprendo algumas coisas. Primeira, toma cuidado para que você não tenha um Ziba na sua vida. Só te dando rasteira, sabe, só para, inventando calúnia, depreciando. Mas também cuidado para você não ser o Ziba da vida de alguém. Porque o perigo, o medo da gente é ter um Ziba na vida da gente. Mas sabe qual é o problema às vezes? É quando nós somos o Ziba da vida dos outros. Em um terceiro aprendizado, cuidado para você não fazer igual Davi. Cuidado para você não fazer igual Davi em 2 coisas. Primeiro, juízo precipitado. Alguém chega e fala alguma coisa e você já sai espalhando aquilo, e você já sai precipitando no julgamento, e você já sai dizendo asneira: porque eu vou fazer, porque eu vou quebrar tudo, que eu vou dar tudo que é dele para outro. Cuidado com esse negócio. E em segundo lugar, quando você vê que você errou, não faz igual Davi, não arrepende pela metade, não, arrepende de tudo. Porque Davi errou em precipitar e errou em arrepender pela metade. Que direito esse excomungado desse Ziba tinha de metade? Ziba tinha que perder a cabeça. Mas Davi ficou com tanta vergonha que ao invés de arrepender por completo, ele arrepende pela metade. Não, então metade do que é seu eu dou para ele. Tinha que dar nada. Tinha que mandar arrancar o cabeção de Ziba fora do ombro. Naquele tempo, é claro. Tinha que punir Ziba. Tinha que botar ele para trabalhar de escravo. Ele iludiu um homem aleijado, que era patrão dele, que era filho do rei, que era senhor dele.
Ele usurpou a casa do camarada, ele tomou tudo que era do camarada, e tomou em cima de mentira, de engano, em cima de jogo, de armadas. A gente tem que tomar muito cuidado, para não cair nas garras desses Zibas, para não ser um Ziba, para não fazer igual Davi, fazer juízo precipitado, e sair arrebentando tudo. Temos que tomar cuidado para não ser igual Ziba, igual Davi, para não arrepender pela metade. Moço, eu não deveria ter dado o que era seu para ele, né? Então vou dar só metade. E a resposta de Mefibosete fala muito sobre o caráter dele. A resposta dele foi divina. Não precisa de me dar metade, não. Pode dar tudo para ele. Para mim basta o rei estar bem. Para mim basta o rei ter voltado em paz. Acredita, a Bíblia não conta, a Bíblia não relata mais, morre aí a história, acabou, nunca mais cita no texto. E eu procurei em Flávio Josefo, eu procurei nos dicionários que eu tenho, eu procurei nos material que eu tenho, não conta, só conta só isso. Nem extra bíblico, histórico, não tem. Esse negócio do Ziba nós vamos ter que descobrir depois, lá no céu. Caçar, o que aconteceu com Ziba, senhor? Depois que tudo estiver legal lá no céu, eu falo assim, senhor, eu só estou com a dúvida. E Ziba? Você não deixou ele entrar aqui, não é possível. O que aconteceu com Ziba? Mas eu acho que o rei Davi deve ter ficado com muita vergonha depois. Mefibosete não era nada daquilo que Davi pensou que era. E Davi, ele fica lúcido disso, quando ele fala assim, então repartas pela metade que você tem, dá metade para Ziba. A resposta de Mefibosete, eu não quero nada. Pode dar tudo para ele. Só do rei estar bem e ter voltado em paz, para mim eu estou satisfeito. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que guarde o nosso coração, que guarde a gente, né? Que guarde a gente de não topar. Não topar um Ziba é difícil. Você sempre vai ter. Na escola tem um Ziba. Mas para a gente ficar apercebido. Local de trabalho dá muito Ziba. Muita gente gosta de fazer joguinho. Bota uma casquinha de banana para você pisar. Bota um negocinho para você falhar e ele poder te delatar. Não vai ganhar nada com isso. Não vai poder colocar nenhum parente dele no seu lugar. Não vai crescer um degrau com a sua queda, mas parece que sente um prazer em puxar o tapete do outro. Tem gente desse jeito. Tem gente assim, na escola, no serviço, no trabalho, na faculdade e até na família tem gente assim. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar uma tampinha de garrafa de elevação. Mas parece que tem prazer em puxar o tapete. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Repete comigo essa oração. Senhor, nessa noite eu aprendi e eu quero te pedir que o Senhor me livra de homens como Ziba. Tira da minha vida. Também quero te pedir que eu não seja Ziba na vida de ninguém. Eu também aprendi nessa noite que, como Davi, eu não posso precipitar no meu juízo e nem arrepender pela metade. Foi o que eu aprendi hoje. Me ajuda a colocar em prática em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o rei. Aleluia.